Pessoal, super bem-vindos. Já estava sentindo falta de fazer live, né? Poxa, uma semana sem live, como pode? E hoje essa semana, né, depois da semana do produto certo, da masterclass do produto certo, a gente retoma a nossa rotina. Então, terça saiu um vídeo de conteúdo super legal para vocês. E hoje tem mais conteúdo que eu resolvi fazer na forma de live. Essa, sem contar a semana do produto certo, essa é a nossa terceira live do Sensory Live, né? E hoje eu vou falar do meu projeto de mestrado, de uma técnica em especial, das técnicas, né, em especial que eu usei e que eu até estou usando no doutorado também. E oi, pessoal, tem mais gente entrando. Natália, Vera, bem-vindos. E eu recomendo que vocês chamem também os amiguinhos do marketing, porque eu acho que eles vão gostar dessa técnica, que é a análise conjunta. E eu vou falar também de pesquisa qualitativa, que eu também apliquei no meu mestrado. Então, eu não sei se todo mundo sabe, né? Deixa eu dar uma contextualizada. Eu fiz mestrado na Unicamp com um projeto bastante voltado para algumas metodologias que a gente usou para estudar o comportamento do consumidor. Então, eu tinha saído da faculdade, eu fiz faculdade de biotecnologia. E aí fazia mais ou menos um ano que eu tinha terminado a faculdade e já estava no mercado trabalhando com análise sensorial. Então, eu tinha essa formação de biotecnologia, já estava trabalhando com sensorial, sabia que era isso que eu queria seguir, né? Essa parte especialmente da sensorial de entender o consumidor. E aí eu decidi ir para o mestrado para me especializar um pouco mais, né? Então, o que foi legal do meu mestrado? Eu encontrei um orientador muito maravilhoso que ele tinha já uma linha de pesquisa justamente na percepção dos consumidores sobre novas tecnologias. E aí na produção de alimentos, né, que eu fiz o meu mestrado na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Então, ele especialmente trabalhava na área de alimentos. Então, no meu projeto, eu juntei a graduação em biotecnologia junto com essa parte de entendimento do consumidor, né, essa paixão em entender os consumidores. Então, o meu projeto ele foi sobre a percepção dos consumidores sobre o uso de organismos geneticamente modificados em alimentos. E por que eu resolvi falar desse projeto para vocês, né? Porque apesar do tema, né, de ser ligado à biotecnologia, ele trabalha com o comportamento do consumidor e essas metodologias podem ser usadas também durante o desenvolvimento de produtos. Então, eu achei que podia ser interessante apresentar essas abordagens para vocês. Como que foi o meu projeto, então? Contando um pouquinho como que ele aconteceu. Ele teve duas etapas, uma de análise qualitativa e outra de análise conjunta, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês. Esses dois métodos, eles são super interessantes para serem usados no desenvolvimento de produtos, como eu citei. Então, vamos por etapa. Vamos falar primeiro da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa ela é legal quando você não tem muita informação disponível sobre aquele tema ou quando você quer fazer uma exploração mais inicial de um assunto, sabe? Ou então gerar alguns insights. Na época do meu mestrado, realmente tinha poucos estudos falando da percepção dos consumidores sobre OGM e o que tinha era de fora do país. Então, eu não tinha como, do zero, montar alguma pesquisa mais quantitativa, né? Que a gente usa um número maior de pessoas, um questionário mais estruturado. Eu não tinha como fazer isso para esse tema que era tão recente no Brasil, né? Eu nem sabia o que as pessoas estavam pensando sobre aquilo. Então, eu decidi fazer primeiro uma pesquisa qualitativa. Em um contexto de P&D, fazendo um paralelo, dá para usar, por exemplo, para entender os hábitos de consumo ou então como um consumidor vai lidar com algum produto. Teve uma vez que a gente fez uma pesquisa, era de pastilha sanitária, sabe aquela que você cola na privada para dar cheirinho? Era aquele produto. E aí, uma das etapas foi entender como que a consumidora usa aquele produto. Então, a gente recrutou algumas consumidoras para fazer uma parte mais qualitativa. E a gente foi fazendo uma entrevista com elas enquanto elas lavavam o próprio banheiro.
E o que foi muito legal daí é que muitas delas não usavam só um produto pronto, só a água sanitária ou só o detergente. Elas faziam misturinhas mágicas, sabe? Você misturar um pouco de sabão em pó, um pouco de detergente, um pouco de água sanitária, mexe tudo para lavar o banheiro. Muitas faziam misturinhas desse tipo. E isso pode ser um insight para a empresa usar para comunicação ou para criar algum produto novo. Então, pesquisa qualitativa é muito legal, porque às vezes você acaba descobrindo coisas que você não descobriria num questionário mais estruturado, né? Às vezes essa informação não sairia espontaneamente daí. Isso é muito legal. E dá para descobrir também se as pessoas estão usando o seu produto como você imaginou que as pessoas usariam, né? Você acha que a pessoa que criou aquela pomadinha de assadura famosa e imaginar que as pessoas estão usando para passar na boca, para dar uma hidratada, ou para passar no cotovelo ressecado, ou alguma coisa assim? Eu acho que não, né? Eu acho que elas estavam imaginando que essa pomada ia ser usada para passar em bumbum de neném, para assadura mesmo. E aí depois, vendo que os consumidores usavam de uma outra maneira, eles partiram para uma linha mais de cuidados com a pele e de hidratação e criaram uma linha adicional para o produto. Então, pesquisa quali é interessante porque ela pode te ajudar a descobrir tudo isso, a descobrir como que o consumidor vai se relacionar com o seu produto. Então, dito isso, vamos voltar para o meu projeto. Como que eu fiz a minha etapa qualitativa? Eu fiz entrevistas individuais. Em pesquisa quali, geralmente a gente fala de duas formas principais de fazer pesquisa. A entrevista individual, né, que é você, pesquisador, conversando com a pessoa ali, um para um, e tem também os grupos focais, que é quando você reúne um grupo de pessoas de determinado perfil e você fica mediando essa conversa entre elas. É claro que elas têm ali um questionário estruturado, um roteiro estruturado para você seguir, não é simplesmente as pessoas falando à vontade, né? A gente estimula algumas coisas, mas são as duas formas principais de fazer uma pesquisa quali. E aí, o que eu fiz? Eu montei o meu roteiro de perguntas. As perguntas de uma entrevista individual, elas geralmente são abertas, então, e a gente procura muito explorar o porquê, né? Faz uma pergunta e aí no final por quê? E aí você tem que ir sabendo tirar as coisas das pessoas, tirando as informações, mas sem que elas sejam influenciadas. Então, tomando o máximo de cuidado para que você não influencie a resposta dessas pessoas. Água. Se outros dias eu já tomo muita água, imagina hoje que tá calor pra caramba. Então, no meu projeto eu entrevistei 50 pessoas. E quais foram as perguntas que eu fiz para elas? Era um questionário pequeno, a ideia é que não levasse ali mais de 40 minutos, porque senão também cansa a pessoa e você não consegue tirar mais nada. Eu gravei as entrevistas com o gravador, isso é muito importante, porque é muito difícil pegar as respostas e anotar ali na hora. Então eu gravei com um gravador e tem pessoas especializadas em transcrever essas entrevistas. Então elas e hoje tem aplicativo também, né, gente? Eu tô falando de 2013, talvez. Eu tô falando de 2013, né? Hoje já você baixa um aplicativo no celular, ele vai, pega um áudio e transforma em texto. Bom, enfim, na época eu procurei uma pessoa especializada que fez essa transcrição, que a gente chama. E o que eu perguntei para as pessoas? O que você entende por biotecnologia, organismo geneticamente modificado e transgênico? Se você gosta da ideia de usar engenharia genética na produção de alimentos e por quê? Os pontos positivos e negativos desse uso. Se acha que o uso dessa tecnologia seria mais apropriado ou menos apropriado para algum tipo de alimento específico. E qual alimento e por quê, aí eu dava uma explorada dependendo do que a pessoa respondia. Se ela encontrasse esses produtos, se ela ia comprar ou se ela ia ficar na dúvida, e o que podia convencer essa pessoa a consumir ou a comprar um produto desse tipo. Então foram essas as perguntas que eu fiz. Então o que saiu dessa pesquisa foi tudo transformado em texto,
E aí, como é que a gente faz? Se eu fizesse essa análise sozinha, poderia ser que tivesse algum viés, porque eu tenho minha história, eu tenho minha experiência com essa área, né? Formada em biotecnologia, será que eu vou interpretar isso da mesma forma que um pesquisador que não é dessa área interpretaria? Não sei. Então, para evitar viés do pesquisador, a gente faz essa análise por 3 pesquisadores diferentes, e depois esses 3 pesquisadores chegam a um consenso, e aí é esse consenso que é o resultado da pesquisa, e assim a gente tem menos viés na pesquisa qualitativa. Quais foram os pontos que chamaram mais atenção nessa pesquisa qualitativa que eu fiz? Primeiro, que geneticamente modificado e transgênico, eles eram vistos de forma diferente pelos consumidores, a forma de chamar influenciava a percepção dos consumidores. Vi também que o tipo de alimento, se ele é de origem animal, como uma carne, por exemplo, ou de origem vegetal, como um feijão, um milho, ou produzido por ação de micro-organismo, como iogurte, pão, cerveja, que tem essa etapa de fermentação. Então, esse tipo de alimento influenciava a percepção de se a tecnologia era apropriada ou não para ser aplicada nesse produto. E também eu percebi que os benefícios eles poderiam influenciar na aceitação e na decisão de compra dos consumidores. E daí, dessa etapa qualitativa, é que saíram as variáveis que eu usei na etapa da análise conjunta, que é a outra metodologia que eu queria contar para vocês hoje. E o que é a análise conjunta? Essa metodologia ela é bastante usada em pesquisa de mercado para avaliar principalmente os atributos extrínsecos de um produto. Então, só relembrando, em análise sensorial a gente fala principalmente que os produtos têm atributos extrínsecos e intrínsecos. Intrínsecos são, de fato, os atributos sensoriais dos produtos. E os extrínsecos é tudo que está ao redor do produto, então cor, marca, comunicação, embalagem, todas essas coisas que são externas ao produto, mas que podem influenciar a decisão do consumidor e a percepção dele. Então, essa metodologia, ela é bastante usada, principalmente para atributos extrínsecos, mas já tem também pesquisador inserindo atributo sensorial aí na análise conjunta. Essa análise conjunta ela é baseada numa premissa de que a avaliação dos produtos pelos consumidores ela é uma combinação da avaliação de vários pedacinhos, de vários atributos do produto. Sabe quando a gente coloca num teste de avaliação de conceito, que é uma folha contando um pouco do produto, às vezes tem uma foto, o nome da marca e tudo mais? Para essa avaliação de conceito, a análise conjunta ela é particularmente interessante, porque você consegue testar vários fatores ao mesmo tempo. Então, qual foto será que causa um impacto mais positivo no consumidor? Ou qual cor eu coloco para minha marca que vai fazer meu produto chamar mais atenção? Dá para você testar várias variáveis ali ao mesmo tempo e numa situação muito parecida a uma situação real, né? Porque quando o consumidor vai comprar o produto, ele não encontra ali atributos isolados, ele encontra um conjunto de informação sobre o qual ele vai ter uma percepção. Então, é por isso que a análise conjunta ela é interessante. E como que você desenvolve essa análise conjunta, né? Primeiro, você seleciona os fatores que você quer estudar. No meu caso, os fatores saíram da etapa qualitativa do meu mestrado, né? Então, os fatores que eu avaliei foram o tipo de alimento, se era de origem animal, vegetal ou por ação de micro-organismo, a denominação, se era OGM ou transgênico, e também o benefício que esse alimento modificado poderia proporcionar ao consumidor. E aí, dentro de cada fator, você escolhe as variações que você vai testar. Então, dentro do fator tipo de alimento, eu tinha alimentos de origem animal, que eu escolhi a carne para representar, de origem vegetal, que eu escolhi o feijão para representar, e produzido por ação de micro-organismos, que eu escolhi o iogurte para representar. Aí tinha o meu fator denominação.
No meu fator denominação, eu trabalhei com 2 nomes que eu poderia dar para esse produto, que seria organismo geneticamente modificado ou transgênico. E para benefício, eu escolhi 3 possibilidades. A primeira é nenhum benefício, simplesmente aquela parte do meu conceito ficava em branco. A outra é benefício para a saúde, então dizendo que aquele alimento foi modificado para fornecer mais nutrientes para os consumidores. E o terceiro era benefício para o meio ambiente, e aí dizia que aquele produto foi modificado para reduzir o impacto ambiental que ele causa. Aí, o que você faz, né, depois de definir esses níveis que estão dentro de cada fator? Você vai fazer combinações desses níveis para criar conceitos de produtos. E como que fica, né? Tem que tomar cuidado primeiro para essas combinações não virarem conceitos impossíveis de existir, porque aí não faz sentido isso estar na sua pesquisa, então tem que tomar cuidado nessa combinação. Eu combinei todos os fatores que eu tinha, então eram 3 para tipo de alimento, 2 para denominação e 3 para benefício, e isso resultou em um total de 18 conceitos finais, todos com produtos que não necessariamente existem, mas que cientificamente é possível que eles existam um dia. Então, alguns exemplos. Um dos produtos era um iogurte que contém lactobacilos geneticamente modificados, que foi modificado para oferecer mais nutrientes quando comparado a um iogurte convencional. Um outro conceito era um feijão geneticamente modificado. Um outro conceito era uma carne bovina transgênica que foi modificada para reduzir os danos ao meio ambiente durante sua produção quando comparado a um produto convencional. Então, são todas as combinações possíveis aí entre os fatores que você vai ter. E aí, assim, você vai me falar, tá, 18 conceitos é bastante, né? Eu preciso mesmo combinar tudo com tudo? Eu não posso aí trabalhar com um bloco incompleto? Você até pode, mas tem que tomar cuidado e eu tenho uma experiência não muito boa com isso. Existe uma formulinha que você faz que te diz o número mínimo de conceitos que você pode apresentar para os consumidores para que você tenha o resultado da sua pesquisa. E aí, essa formulinha ela depende do número de fatores e de níveis que você tem, né? E aí, o que eu fiz? Apliquei a formulinha e o número que saiu da formulinha eu apresentei de conceitos para os meus consumidores. Só que, na verdade, eu tinha que colocar um a mais. Então, assim, eu fiz uma pesquisa toda com, sei lá, 100 e tantas pessoas que eu perdi porque eu coloquei um conceito a menos. Então, eu fiquei um pouco traumatizada. E aí, depois, tanto que eu decidi fazer o bloco completo e seguir com a avaliação de 18 conceitos. Como na análise conjunta é uma perguntinha só, por conceito, dá para seguir com um número maior de conceitos. Então, assim, foi um trauma na minha vida. É possível fazer bloco incompleto, sim, na análise conjunta para construir esses conceitos, mas confira 1 milhão de vezes se o número de conceitos que você vai apresentar para o seu consumidor é realmente o número mínimo de conceitos que você precisa, porque senão depois te dá um trabalhão. E aí, gente, não dá para salvar pesquisa, né? Não tem como salvar pesquisa. Se você coletou seu dado errado, infelizmente, você perdeu. Eu até procurei, na época, outras formas de analisar os dados e tudo mais, mas não encontrei e acabou que a pesquisa foi realmente jogada no lixo. Acontece. São coisas que a gente aprende e depois passa para os outros não fazerem, né? E eu espero que vocês nunca cometam esse erro aplicando uma análise conjunta. Bom, mas enfim, passada essa pesquisa, depois eu fiz outra aqui com o bloco completo, com todos os conceitos para todos os consumidores, e aí deu certo. E aí, como que aconteceu, né? Em geral, a gente faz uma pergunta só para cada conceito que a gente apresenta, que é
uma pergunta ou de aceitação, né, usando aquela escala hedônica que vai de desgostei muitíssimo a gostei muitíssimo, ou então a gente pergunta a intenção de compra do produto que está naquele conceito, que vai de certamente não compraria até certamente compraria. E a avaliação que o consumidor faz, ela é única para aquele conceito todo. Então, aquele conceito que tem um fator de cada ali combinado, vai ganhar uma única avaliação. E aí, a gente só vai saber como que o consumidor avalia cada parte daquele conceito individualmente depois quando a gente faz a análise. Fazendo essa análise de dados, a gente consegue saber qual fator é o mais importante, o mais relevante para a avaliação do consumidor e também se os níveis têm influência positiva ou negativa nessa percepção do consumidor. Ele é bem interessante por conta disso. Para analisar, os programas estatísticos, eles geralmente trazem essa análise, né? Chama análise conjunta ou conjoint, mas ele é um método relativamente simples, baseado na análise de variância. E que resultado que saiu da minha pesquisa, né? Da pesquisa do meu mestrado? Falando primeiro de importância, que são os fatores que são mais relevantes para os meus consumidores. Os meus consumidores, eles deram mais importância primeiro para o tipo de alimento. Então, dentro de tipo de alimento, eu tinha carne, feijão e iogurte. Se esse alimento era carne, a influência do consumidor na avaliação, a avaliação que o consumidor dava para esse conceito, ela era bem mais negativa. Se era carne, isso puxava a minha avaliação para baixo. Se era feijão e iogurte, aí minha avaliação puxava para cima, sendo que no iogurte esse produto era mais aceito do que no feijão. Em relação ao próximo nível de importância, depois do tipo de alimento, e esse resultado sai em porcentagem, tá? Então, o tipo de alimento soma 100%, né? A importância que ele teve foi de 38,5%. Depois de tipo de alimento, vem o benefício, ficou com importância de 34,5%. E aí, para benefício, os conceitos que não tinham um benefício explícito, eles tiveram um desempenho pior. Então, não ter benefício puxava a avaliação do meu produto para baixo. E ter benefício puxava para cima. E aí, não sei se vocês se lembram, eu comentei que eu tinha benefício tanto para a saúde como para o meio ambiente. O benefício para o meio ambiente, ele puxou um pouquinho menos para cima a nota. Já o benefício para a saúde, ele foi o que mais puxou a avaliação do meu consumidor para cima. E por último, o menos importante para os consumidores, mas ainda assim importante, né? Ficou com 27% de importância esse fator, foi a denominação. Então, o transgênico, ele puxava a nota para baixo e o geneticamente modificado puxava as avaliações para cima. E foi bem interessante essa análise e, no fim das contas, a gente até sugeriu uma continuação da pesquisa, né, para entender porque essa versão, né, a carne geneticamente modificada, por que feijão pode e carne não pode, por que o geneticamente modificado ele é melhor percebido do que o transgênico, por que ainda não é tão valorizado assim um benefício ao meio ambiente. Dá para explorar bastante coisa com esse resultado. Uma outra coisa que eu fiz também, e quando a gente trabalha com consumidor é bem legal de fazer, é a análise de clusters. A análise de clusters, ela segmenta os consumidores de acordo com as semelhanças, os padrões de resposta deles. Só que isso vai ficar para um outro episódio. Eu só quis citar aqui que foi algo que eu usei e que também é muito legal, porque quando a gente trabalha com consumidor, eles têm percepções variadas, né? E aí, às vezes, separando esses consumidores em grupos, a gente pode conseguir analisar melhor e perceber para quem é aquele produto, né? Às vezes seu produto não agrada a todos, não agrada realmente, né?
mas ele pode agradar um certo grupo de consumidores, e aí você consegue separar esse grupo, saber quem são e conseguir focar nesse grupo. Bom, e no doutorado eu disse que eu também estou usando, né, esse tipo de análise conjunta. O que eu estou fazendo no meu doutorado? Esse pedacinho da análise conjunta, né? Porque tem outros pedacinhos. Eu usei também essa metodologia de análise conjunta, selecionei fatores e níveis que eram importantes para mim, para avaliar uma massa sem glúten e com farinha de batata doce biofortificada. Então, ela é uma massa funcional. E aí, quais eram os fatores e níveis avaliados nessa pesquisa? Primeiro, momento de consumo. Isso era legal porque a pessoa fazia uma avaliação dos conceitos a hora que ela recebia a embalagem de massa, aí ela levava essa massa para casa dela, preparava, consumia e depois ela avaliava os conceitos de novo. Então, momento de consumo eu coloquei como um dos fatores da análise conjunta, que poderia ser antes ou depois. Aí tem um comentário aqui, eu não faço ideia do que é uma carne geneticamente modificada. Realmente é um produto que ainda não existe, mas que não existe comercialmente, né? Mas existe a possibilidade de ser desenvolvido. Do mesmo jeito que você tem, por exemplo, uma soja resistente a alguma doença ou um milho resistente a insetos, você pode ter, sei lá, uma carne de uma vaca resistente a determinada doença que afete os rebanhos. Então é isso. Não existe comercialmente, mas é possível existir. E chegou uma perguntinha da Lari. Tati, como você recrutou os consumidores para a pesquisa? Tinha alguma restrição? Lari, falando do... Acho que eu tinha que ter clicado na pergunta, né? Agora sim, olha que chique. Foram consumidores diferentes para as duas etapas. Então, na etapa qualitativa, que eu fiz as entrevistas em profundidade, as pessoas tinham que ser responsáveis pela escolha e compra dos próprios alimentos, e elas não podiam trabalhar com marketing, pesquisa de mercado, e também não podiam trabalhar com nenhuma área relacionada à biotecnologia, porque aí com certeza as respostas delas estariam influenciadas. Quando eu trabalhei com a análise conjunta, que foi a avaliação dos conceitos de produtos, a restrição era a mesma, e aí eu excluí também algumas pessoas que trabalhavam com um foco maior na área de alimentos. Então, além de excluir pessoas de marketing, pesquisa de mercado, biotecnologia, eu excluí também pessoas ligadas à agronomia, à ciência dos alimentos, todas essas áreas relacionadas. Em pesquisa assim que a gente faz na universidade, é difícil você colocar critérios de inclusão e de exclusão muito rígidos, viu, Lari? Porque é complicado encontrar essas pessoas. Mas hoje, com pesquisa online, fica muito mais fácil. Você solta um questionário, ele espalha rapidamente, e aí você aproveita as respostas daquelas pessoas que estavam dentro do perfil que você queria, que é super interessante. Então, o que você tem que pensar para preparar o recrutamento dessas pessoas, né, para pensar em quem você vai chamar para sua pesquisa, de preferência alguém que não trabalhe com aquela área que você está pesquisando e que tenha, claro, contato com os produtos que você está avaliando. Para a segunda etapa, esqueci de falar também. Como eu avaliei conceitos de carne, feijão e iogurte, as pessoas tinham que consumir esses produtos pelo menos uma vez por semana, que aí elas saberiam avaliar melhor os meus conceitos, tá bom? Deixa eu voltar aqui para contar para vocês, então, da minha pesquisa do doutorado. Na minha pesquisa do doutorado, então, eu também estou usando análise conjunta.
para avaliar massas funcionais sem glúten. Um dos fatores eu já contei para vocês que era o momento de consumo, então ela avaliava os conceitos de produto antes do consumo e avaliava os conceitos de produto depois do consumo. Esse era um dos fatores que eu usei. Outro fator foi o claim nutricional. Eu usei 3 possibilidades de claim para entender qual chamava mais a atenção dos consumidores, que foi fonte de provitamina A, sem glúten e vegano, para ver qual era mais interessante. O provitamina A chamou mais atenção, tá? Um spoiler, esses resultados ainda não estão publicados, eu estou terminando de escrever o artigo para publicar, mas spoiler para vocês. Fonte de provitamina A foi mais interessante para os consumidores. E o ingrediente em destaque, eu tinha 2 ingredientes para colocar em destaque nesse conceito. Uma possibilidade era farinha de batata doce biofortificada e a outra farinha de arroz, e os consumidores acharam mais interessante os produtos que tinham a farinha de batata doce biofortificada destacada no conceito. Tá? Eu não vou contar muitos detalhes, porque como eu falei, essa pesquisa ainda não está publicada, mas quando tiver tudo divulgado eu venho contar para vocês no detalhe como foram esses resultados, tá bom? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar, tá bom? Queria contar uma novidade para vocês. Na semana que vem vai ter uma live super legal com um convidado especial. Eu vou fazer uma live com a Glau, a Glau ela é do perfil Gea Foods, e a Glau tá com um projeto no perfil dela de desenvolver do zero um produto virtual. Então ela colocou ali, ela tá colocando, né, na verdade, posts com o passo a passo do desenvolvimento de um produto, desde a escolha, o briefing, até a entrega final do produto. E ela tá dando várias dicas, tem também arquivo que ela deixa disponibilizado para baixar, para facilitar a sua vida aí no desenvolvimento de produtos. Então eu recomendo que vocês vejam, que tá bem interessante. O produto virtual que os seguidores escolheram desenvolver foi uma linguiça. E a Glau vai contar pra gente tudo desse processo de desenvolvimento na semana que vem, quinta-feira, às 20h19. Ela vai contar o passo a passo desse desenvolvimento virtual de produto. E a gente vai conversar também sobre em quais etapas a gente poderia incluir a análise sensorial para ajudar a gente a chegar ainda mais perto do produto certo. Então, a Glau vai passar etapa por etapa e a gente vai conversar sobre como a análise sensorial poderia ser inserida ali. Então, vai ser uma live muito interessante, eu convido vocês a participarem. Já eu vou divulgar isso nos stories, e quem tiver pergunta para mandar para a Glau, ou para mandar para mim, para mandar para nós duas, para a gente discutir ali, pode enviar. E na quinta que vem a gente se vê com essa live super especial. Não esqueçam também que terça tem vídeo de conteúdo para vocês. E por hoje é isso. Me despeço aqui e aguardo as perguntinhas de vocês para a live de quinta que vem, que vai ser super legal. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Boa noite para todos. Obrigado por estarem aqui e a gente se vê na próxima.